Olá, meus caros, tudo bem? Vamos dar continuidade aí ao governo Lula, segundo mandato aí da era Lula, 2003 a 2010. Vamos ver como que foi? Bom, né? O segundo mandato do governo Lula, ele já vem com uma política keynesiana, né, num processo de intervenção do Estado na economia, em que o Lula dizia a seguinte frase, que após organizar ali a casa, agora é a hora do Brasil do Brasil crescer. Mesmo com os escândalos de corrupção que atingiam membros muito próximos à figura do Lula, né, não foi comprovado nada ali que ligasse diretamente à pessoa do presidente, né, Luiz Inácio Lula da Silva, já que ali aquelas pessoas que cometeram crimes, né, foram pessoas ligadas ao seu governo, estavam próximas a ele, mas nada se remetia diretamente à figura do indivíduo, da pessoa. E aí o Lula vem com a sua política econômica. Nesse momento, né, ele lança um plano que é o PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento, que em 4 anos iria injetar na economia brasileira 500 bilhões de reais e transformar o Brasil, como ele mesmo disse, num grande canteiro de obras. Aí fazendo obras, ampliação das universidades, nós temos aí o grande projeto que é a transposição do Rio São Francisco, que até hoje ela não terminou, né, mas está em fase final. E em vários locais aí a construção civil, a construção de casas pelo Minha Casa Minha Vida, prédios, então uma dinâmica muito grande. Houve também o desenvolvimento do PDE, né, o Plano de Desenvolvimento da Educação, que tinha o propósito de equilibrar a educação brasileira com os países desenvolvidos. O PDE ele vinha numa política que atrelava tanto ao ensino superior numa política de investimentos, como os ensinos infantil, Fundamental 1, Fundamental 2. O ensino superior teria investimentos, concomitantemente ali estava ligado a projetos ligados ao ensino infantil, ao Fundamental 1, ao Fundamental 2 e ao ensino médio. E isso seria progressivo, né? Uma das ideias ali, ligado aos programas sociais de espaço para as universidades, dando oportunidade que filhos de pessoas carentes pudessem atingir a universidade pública, ele pensava da seguinte coisa: se um filho que é carente ele atinge a universidade pública ou a universidade privada, né, a universidade pública por um programa de cotas, a universidade privada por um programa de bolsas, o filho desse indivíduo ali vai ter uma formação melhor do que a que o pai teve. Então nós iríamos fazer um progresso social desta forma. Por outro lado, também, né, já mencionava o projeto, seria feito em várias etapas também, com investimentos na educação básica. E ali sendo colocados, por exemplo, os investimentos na educação infantil em primeiro lugar, depois do ensino fundamental 1, depois do fundamental 2 e por último o ensino médio. Acreditava-se que com toda essa política, com todo esse processo de amarração, 2021 a educação no Brasil teria dado um salto qualitativo enorme, pois nós atingimos a universalização no governo Fernando Henrique Cardoso, mas nós não atingimos a qualidade. E o PDE, o Programa de Desenvolvimento da Educação, tinha esse objetivo. Nós tivemos o fortalecimento do Mercosul na ampliação comercial com os países da América Latina, da África e da Europa também. O Brasil, nesse momento, se destaca economicamente, principalmente na reunião do G20, onde nós teremos a formação dos BRICS, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Com um grande braço comercial, esses países começam a negociar junto nas atividades ali comerciais na OMC, né? E também dentro da própria questão da ONU. O Brasil aí ele se coloca, né, solicitando uma cadeira como membro permanente do Conselho de Segurança da ONU, que era importantíssimo naquela época, né? Nesse caso, inclusive o Brasil ele já havia feito um pedido
dividido na época do Fernando Henrique, né? Houve uma pequena oposição e na época do governo Lula, em toda essa prosperidade, a única oposição que nós tivemos dos membros permanentes, todos aprovaram, aí inclusive os rotativos, a presença do Brasil como membro permanente no Conselho de Segurança da ONU, o único membro a ser contra foram os Estados Unidos, e por isso que o Brasil não entrou, né? Mas nós tivemos no governo Lula a recuperação da renda do trabalhador, o equilíbrio, o fomento ali com várias políticas de fomento à indústria nacional, principalmente as atividades internas, a demanda interna, produziu-se uma geração de empregos e ao mesmo tempo também houve efeitos para a renda do trabalhador e uma ascensão do trabalhador das classes D e E ali ou para o grupo C ou aquele que estava no E atingindo o grupo D. Isso daí garantiu uma expansão do desenvolvimento econômico, da diminuição da desigualdade social no Brasil. Uma das formas do Lula ter conseguido esse desenvolvimento foi a expansão do crédito. O crédito ali passou a atingir os grupos da sociedade E e D, sendo que o crédito para empréstimos de compra de casa própria, de compra de veículos, tinham como base atingir os grupos A e B em uma menor parcela em C. Então, ali, por isso que apresenta resultados da classe média ali no nível C, nos governos anteriores. Mas o maciço investimento que o governo Lula promove está nas classes D e E. E é aí que vem a grande coisa que nos chama atenção, pois investir nos grupos D e E acabou proporcionando um processo de desenvolvimento econômico e distribuição de renda. Tivemos a ampliação e crescimento do setor automotivo e construção civil no Brasil, que se destacou, e o Brasil conseguiu grau de investimento pela agência internacional Standard & Poor's. Assim também, ali em todo esse momento de prosperidade, acabamos atingindo pela crise econômica dos Estados Unidos de 2008, a famosa crise do subprime, em que o Brasil consegue respirar dela, né, de uma forma muito rápida, dadas as políticas de investimentos que foram feitas dentro da economia brasileira e a política comercial, em que o Brasil não era mais dependente ali dos Estados Unidos para vender os seus produtos. Como houve uma ampliação da rede de comércio do Brasil, quando os Estados Unidos entrou em crise, apesar da crise ter atingido em cheio a economia brasileira, os dados ali de ligações com outros países deu condições de segurar a economia brasileira nesse momento. Com relação à política, né, a base aliada do governo Lula, em seu segundo mandato, ela ampliou muito, ampliou a números gigantescos, né, numa situação enorme. E aí os casos de corrupção voltaram ali a aparecer e a chamar a atenção para nós, né? E um dos casos de corrupção que mais ficou conhecido foram os casos aí dos cartões corporativos. Os cartões corporativos são cartões que são destinados à família do presidente, a ministros, a alguns parlamentares ali para gastos referente ao trabalho, né? E aí acabou tendo um desses cartões corporativos, o gasto de uma da ministra que foi enorme, né? Mas acabou se ventilando isso na imprensa e falando ali que havia uma verdadeira farra dos cartões corporativos aí durante o governo Lula, que as pessoas estavam usando os cartões corporativos que era para ser relacionado a trabalho como bens pessoais. Foi instalada uma CPI e ali os membros do governo agiram contra a oposição da seguinte forma: se for para investigar apenas o governo Lula, está errado, porque os cartões corporativos foram criados no governo FHC. Então vamos pegar desde o governo FHC e vamos levantar todos os atos de corrupção, porque a gente vai fazer uma coisa justa. Nesta situação, a oposição recuou, pois havia denúncia de abusos de uso do cartão corporativo pelos filhos do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. Na situação, como que se encerra todo o processo, para que vocês possam ter ideia? Vai para a CPI e a CPI não pune ninguém e isenta todo mundo ali. Um outro escândalo que acabou surgindo foi a questão das medidas provisórias, né? Que na época falava que membros ali do governo seriam beneficiados com votações
que atingiria com votações e que projetos do governo relacionados à indústria iriam beneficiar algumas indústrias, e essas indústrias eram indústrias com cartas marcadas, pois iriam ajudar ali os partidos do lado do governo em campanhas eleitorais, se fossem aprovados tais projetos. Bom, essa ligação não foi possível ser provada em nenhuma das CPIs, né? Mas foi um escândalo ali na época, né? Inclusive que envolvia algumas montadoras de veículos. Porém, todo o processo de investigação acabou resultando que não havia essa ligação direta, né? Isso depois até que virou uma das fases da Operação Lava Jato, mas não seguiu em frente. Mas todas as críticas aí do governo Lula, muitos delas pesaram em cima da política internacional. Apesar de ter um sucesso econômico na sua política internacional, o governo Lula enfrentou problemas seríssimos, que era ali com relação aos abusos dos direitos humanos praticados ali pelos governos de Cuba, Sudão, Venezuela e Irã, que tinham relações econômicas com o Brasil, aonde o Brasil fez vista grossa aos abusos ali que esses países praticaram aos direitos humanos e não condenamos. E assim também como as falhas na própria missão do Haiti. O Haiti passou por um problema, quase de uma guerra civil, teve uma intervenção da ONU, depois ele passa por um terremoto, depois ele passa por um furacão e é reconstruída uma missão de paz da ONU liberada pelo Brasil. Em toda a relação ali da missão de paz, né, ocorreu várias críticas do próprio povo haitiano, né? Uma das críticas era que o dinheiro era para os haitianos, mas administrados pela missão de paz, pois falavam-se que se fosse entregar o dinheiro para os haitianos, poderiam ser ali, as pessoas poderiam utilizar esse dinheiro em escândalos de corrupção. Mas se o dinheiro era para o próprio Haiti, ficava meio confuso essa situação de, o dinheiro é para você, mas eu administro para você poder se desenvolver. Fora isso, houve várias críticas aos soldados ali liderados pelo Brasil, inclusive membros do Exército Brasileiro e de outros países com denúncias de estupro, inclusive troca de comida por favores sexuais. É uma mancha que tem-se aí dentro das Forças Armadas Brasileiras, que foram as falhas da missão do Haiti. Houve pontos positivos no Haiti, mas muitos pontos negativos. É necessário repensar a missão de paz que o Brasil fez e a própria atuação das Forças Armadas, dado aos escândalos que ocorreu lá. O governo Lula também ele promoveu uma série de investimentos na Polícia Federal, a ampliação do poder de equipamentos, aeronaves, tudo isso sendo colocado. E porém, essa Polícia Federal, logo ali no início, ela tentava demonstrar resultado. E ela fazia algumas operações que faltava-se investigações. E lógico que aos poucos ela foi desenvolvendo seus mecanismos de investigação com os novos aportes financeiros, mais pessoas, novos grupos sendo formados, e a Polícia Federal monta-se ali uma polícia de peso para investigar atos de corrupção, atos relacionados a questões internacionais também ou nacionais ali. Então ela se destaca nesse momento e os investimentos nela irão produzir resultados extremamente positivos. Tivemos a ampliação do setor público, uma renovação ali de funcionários públicos, a criação de estatais que foram feitas, principalmente nas áreas de infraestrutura do Brasil. Isso foram fundamentais para a época para estar desenvolvendo, gerando emprego dentro do país também. Porém, muito criticado por muitas pessoas, né? Porque nesse segundo mandato do Lula, muito se falou que ele deixou de lado toda a política fiscal conservadora e fez uma política de investimentos, né? Que apesar disso tudo, falando que havia um temor do retorno da inflação, vocês irão reparar posteriormente que os resultados inflacionários do Lula apresentam ali, de certa forma, moderados e resultados positivos comparados com o PIB do país. Na área social,
nós tivemos a criação do programa Universidade para Todos, o maior programa de inserção ao aluno à universidade. Foi importantíssimo, hoje existe, lógico que as regras mudaram, mas na época era um programa que tinha possibilidade de ascensão social. O programa Farmácia Popular, que ajudava as pessoas a comprar remédios num valor mais em conta com subsídios do Estado, o programa Minha Casa Minha Vida para atender a construção civil, a construção de casas, principalmente de pessoas pobres, e o FIES, que é um programa do financiamento estudantil ali também para o curso superior. Galera, o segundo mandato do Lula produziu resultados econômicos extremamente positivos. Lula sai do seu mandato com 83% de aprovação. Na história do Brasil, é o presidente com o maior volume de aprovação até então. Bom, galera, vamos para o terceiro vídeo aí sobre o governo Lula, que aí nós vamos fazer aquelas relações entre PIB e inflação e eu vou mostrar para vocês os gráficos aí da evolução durante o seu governo. Até mais e muito obrigado a todos.